E aí, criativos, tudo bem? Eu sou o Lucas Fernandes e hoje eu vou mostrar para vocês um outro programa gratuito de ilustração. O nome desse programa é MadBang Paint. E como vocês podem ver aí, o site e o próprio programa estão disponíveis em português. O MadBang Paint está disponível para computador, seja o Windows ou Mac, e também para dispositivos portáteis iOS e Android. Por ser um programa gratuito, assim que você abre ele, você vai se deparar sempre com um anúncio. Esses anúncios normalmente são da própria MadBang e relacionados à ilustração e arte. Você pode ignorar e clicar simplesmente em OK. Depois disso, você vai ver a tela de boas-vindas do programa. Quando você está abrindo pela primeira vez, ele vai te oferecer as opções de se cadastrar ou de entrar com a sua conta da MadBang. Isso não é obrigatório, mas se você estiver logado, ele te dá acesso a algumas funções extras do programa, como salvar e carregar arquivos online e também a biblioteca de pincéis da própria MadBang. Aqui na lateral a gente tem os principais botões dessa tela. O ilustrar, que é para criar um arquivo novo, o desenhar mangá, que é para criar uma publicação já para a plataforma online da MadBang, abrir arquivo recente e abrir arquivo a partir da nuvem, ou seja, os seus arquivos que estiverem na sua conta. No caso aqui a gente vai para ilustrar. E essa aqui é uma janela bem padrão dentro de qualquer programa de ilustração. Você pode criar aqui arquivos padrões ou arquivos de quadrinhos. No caso dos arquivos de quadrinho, ele já vem com algumas predefinições de mangá e até quadrinhos americanos. Nos arquivos padrão você vai ver as configurações de largura e altura do seu canvas e também predefinições de tamanho. Eu vou deixar no A5, que é o meu favorito. Em resolução, o padrão para impressão normalmente é 300 dpi, mas a gente vai deixar aqui no padrão do próprio programa, que é 350. Na cor de plano de fundo, você pode deixar transparente ou uma cor chapada. Vamos deixar aqui transparente para a gente poder enxergar, caso a gente não tenha nada no canvas. E aqui em História você tem uma lista das configurações que você já tiver usado recentemente e em seguida podemos dar OK. E agora nós já podemos explorar a interface do programa, que é bem parecida com a da maioria dos outros programas. Aqui do lado esquerdo da tela a gente tem a lista de ferramentas, o painel de seleção de cores e a gente tem 3 painéis de configuração de pincéis. A visualização do pincel, as configurações dele com controle de pincel e aqui em pincel a seleção dos pincéis. A lista de pincéis é um pouco pequena se comparado com outros programas, mas se você estiver logado você pode vir aqui em adicionar pincel da nuvem, que ele vai abrir uma lista de pincéis da própria MadBang que você pode baixar gratuitamente. Do lado direito nós temos o painel navegador, onde você pode dar mais ou menos zoom no seu canvas e também rotacioná-lo. E aqui embaixo o painel de camadas. Antes de eu falar mais sobre o painel de camadas, eu vou mostrar para vocês um pouco das configurações extras dos pincéis. Aqui no canto, se você fizer alguma alteração no pincel, como mudar a espessura ou a opacidade dele, você vai ver que a visualização muda e aqui embaixo na seleção ele também fica com o indicador de que teve alguma mudança. Se você quiser fazer com que ele volte para o tamanho normal, é só você clicar aqui no iconezinho da visualização. E aqui em cima nós temos algumas ferramentas auxiliares, que são as réguas, a suavização e a correção. Primeiro eu vou mostrar para vocês a suavização. Vocês vão ver que com a suavização ativada, quando você usa o seu pincel, ele já faz aqui um ajuste de suavização nas bordas do pincel. Se você desativar isso, o pincel vai ficar com as bordas serrilhadas, pixeladas. Tem algumas pessoas que preferem trabalhar assim. Não é o meu caso. Eu vou deixar a suavização então ativada. E a correção funciona da seguinte maneira. Com a correção em 0, ou seja, desativada, o meu traço ele vai ficar todo tremido se eu tentar fazê-lo de uma vez só. Mas se por exemplo eu colocar a minha correção aqui, digamos, em 30, o próprio programa vai corrigir e suavizar o meu traço, removendo esse pequeno tremor que tinha antes. É interessante que você explore aqui para ver na hora de fazer sua line art qual valor funciona melhor para você. Agora vamos ver as réguas. A primeira régua que a gente tem aqui é de linhas paralelas. Então com essa régua ativada, você só vai conseguir fazer linhas paralelas ao ângulo que você tiver feito aqui. Se você quiser alterar o ângulo, basta clicar no ícone de engrenagem e você vai poder configurar livremente a sua régua.
Se você pressionar o Ctrl do seu teclado, você vai trabalhar apenas aqui com ângulos múltiplos de 15 graus. A segunda régua é de linhas transversais e vai deixar você fazer apenas linhas na vertical e horizontal. Com a terceira régua você vai poder fazer duas linhas e o programa vai encontrar a interseção dessas linhas e te dar um ponto de fuga. Então, todos os traços que você fizer com essa régua ativada vão ter aquele ponto ali como o ponto de fuga do seu desenho, o que pode ser muito bom para desenhos em perspectiva. A quarta régua é a régua radial. Ela vai te dar um ponto focal e todos os seus traços vão convergir para esse ponto. Pode ser útil para fazer linhas de ação. A quinta régua é a régua de círculo. E os traços que você fizer com essa régua ativa vão ser círculos ou partes de círculos concêntricos onde você tiver marcado. A sexta régua é a de curva. Ela parece bastante com a ferramenta de caneta de outros programas aí de desenho. E a forma que você fizer nela vai servir como uma régua para o seu desenho. E o bom dela é que você pode mudar o tamanho dela, espelhá-la e até rotacioná-la, além de movê-la. A última régua é bem simples, é a régua de elipse. E com ela você pode criar elipses que vão servir de guia para o seu desenho. Você também pode esticar e distorcer, rotacionar e espelhar essa régua. Agora vamos dar uma olhada nas outras configurações aqui das camadas. Aqui embaixo você tem criar uma nova camada e outros dois botões aqui para você criar uma camada apenas com 8 tons de preto ou outra cor que você preferir, ou apenas um tom que ele vai tomar como base o tom que você selecionar, ou então a criação de uma camada de retículas. E se você pintar dentro dessa camada de retículas, você vai ver que ele cria como se fosse uma máscara com a retícula equivalente ao seu pincel. Quanto mais escuro, mais retículas. Quanto mais claro, menos retículas. Agora vamos supor que você tenha já feito o seu desenho e queira começar a pintá-lo. Você já fez a cor base e agora quer fazer os tons de sombra e luz. Aqui existem dois jeitos de você fazer isso. O primeiro é um jeito um pouco mais destrutivo. Primeiro, deixa eu pegar aqui um tom mais claro desse meu azul. E se eu quiser fazer a pintura na mesma camada, mas me limitando a área aqui da minha pintura original, eu posso ativar a opção de proteger alfa. E agora eu posso pintar livremente, mas a minha pintura vai ficar apenas dentro do limite que eu já tenho, do limite que eu já tiver pintado anteriormente. Agora, se eu quiser fazer a mesma coisa de modo não destrutivo, eu posso criar uma camada nova, ativar a opção de recorte, selecionar o tom que eu quero usar para a minha pintura, e mesmo numa camada nova, ele só vai me mostrar o que eu estiver pintando dentro da área da camada de baixo. Isso aqui funciona de forma similar a Clipping Mask do Photoshop. Se eu quiser, eu posso desativar aqui a camada de recorte, e eu vou ver que eu estou pintando para todos os lados aqui de forma bem solta, mas com a opção de recorte ativada, ele vai mostrar apenas o que está na camada inferior. E então é isso, pessoal. Essas são as principais funções do Mad Bang Paint Pro, versão para o computador. Se você gostou, deixa aí o seu like. Nos diz se você conhece algum outro programa de ilustração gratuito que você queira ver a gente explorando aqui no canal. E até o próximo vídeo.